Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início na unidade 4 do livro de História, onde nós aprenderemos um pouquinho sobre as fontes históricas. E vamos aprender o que é fonte histórica, os tipos de fontes históricas e vamos aprender a classificar essas fontes em visual, oral, audiovisual e escrita. Então, vocês fiquem bem atentos aí para entender bem esse conteúdo, combinado? Podemos começar? Abra o livro então na página 70. E nós vamos começar lá no box O que eu sei. Então, antes de nós começarmos, observe atentamente as duas imagens. Na página 70, tem lá a imagem de desenhos de milhares de anos na Praia do Santinho, em Florianópolis. Vocês olhando aí para essa imagem, vocês conseguem identificar o que é? Pensa aí um pouquinho. E a segunda imagem da página 71 diz assim: esculturas de metal na Praia do Santinho, em Florianópolis, representando os povos que viveram ali há muito tempo. Então, nós vamos agora entender um pouquinho o que significa essas duas imagens. E para você, as duas imagens retratam o mesmo lugar? Quem será que respondeu que sim? Muito bem, ela retrata sim a Praia do Santinho em Florianópolis. E os desenhos da primeira imagem têm relação com as esculturas da segunda imagem? Para que você olhando assim, dá para entender que tem relação da escultura com a primeira imagem? Então vamos entender um pouquinho. A primeira imagem, ela representa a arte rupestre, não é? Realizada lá pelos homens das cavernas. E já essas esculturas foi alguém que nos dias de hoje quis representar o homem da caverna. E aí ele fez uma escultura representando esses povos que viveram ali nessa Praia do Santinho há muito tempo atrás. Então, agora nós vamos aprender um pouquinho aí sobre o que é fonte histórica, os tipos de fontes históricas, se ela é considerada cultura material ou imaterial. Então, agora nós vamos, lá na página 72 diz assim: você sabe o que é uma fonte histórica? Uma fonte histórica é todo registro que pode trazer informações sobre o passado. Todo objeto, construção ou registros feitos pelos seres humanos em qualquer época pode ser considerado uma fonte histórica. E aí nós podemos ver a pesquisadora lendo documentos, né, como está aí retratado na imagem. E podemos ver que a leitura e a interpretação das fontes históricas são feitas por pesquisadores. O principal deles é chamado de historiador, que é aquele profissional que pesquisa as fontes históricas, explica e escreve a interpretação sobre elas, auxiliando-nos a compreender um pouquinho sobre a história. E o historiador, ele atua como um verdadeiro detetive. Ele procura vestígios, ou seja, sinais do passado e pistas para compreender os fatos que já aconteceram. Então, o historiador, ele é um profissional muito importante para nós, não é? Porque é somente através dele que nós podemos conhecer um pouquinho aí sobre os nossos antepassados. É ele que faz aí essa investigação, né? Procura pistas sobre o que já aconteceu e transmite para nós através aí desses registros. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de fontes históricas. E tudo que nos ajuda a compreender como as pessoas viviam no passado pode ser uma fonte histórica. Os tipos de fontes históricas são escritas, orais e visuais audiovisuais. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas? Então, fonte escrita é aquela que possui informações que são extraídas pela leitura e interpretação do registro escrito. Como exemplos, temos as cartas, os bilhetes, os livros e as revistas. Então, são aqueles, né, que nós utilizamos
a escrita e temos que ler e interpretar ali o que foi registrado. E além desses exemplos que a tia Damares já deu de fonte escrita, nós temos ali na página 74 mais um exemplo de fonte escrita, que é o diário, né, um dos diários mais conhecidos do mundo, que foi escrito há muito tempo por uma menina chamada Anne Frank. Ela, né, escreveu há muito tempo atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, então ela fez alguns relatos ali. Então, para vocês verem que as fontes escritas já existem há muito tempo atrás. Já os jornais, né, que é um outro tipo de fonte histórica também, fonte histórica escrita, eles trazem informações da época em que foram escritos. Isso ocorre porque eles são fontes de divulgação de notícias e acontecimentos importantes. E nós não vamos hoje realizar essa atividade da página 75, nós vamos deixar para a próxima aula. Hoje nós vamos apenas trabalhar sobre a leitura aí desses conteúdos, tá bom? Então, na página 76, nós vamos ver um pouquinho sobre a fonte oral. Nós já falamos sobre as fontes escritas, né? Que são as cartas, os diários, os jornais, as revistas, os bilhetes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é fonte oral. As fontes do tipo oral são aquelas em que as informações são transmitidas por meio da oralidade, ou seja, pela fala. E alguns exemplos desse tipo de fonte são o canto de uma música e a recitação de uma parlenda, né? E aí vocês podem ver um grupo apresentando canções folclóricas. E vocês, então, estão acostumados também a utilizar a fonte oral. Porque quando vocês escutam aí alguém, né, algum adulto contando alguma história, ou o vovô, ou a vovó, ou alguém da sua família que conta alguma história, alguma lenda para vocês, vocês estão, então, participando dessa fonte oral, estão aí recebendo algum conhecimento de alguém mais velho que está transmitindo as informações através da oralidade, através da fala, não é? Tudo, então, que for transmitido através da oralidade é considerado aí uma fonte oral. E para encerrarmos os tipos de fontes, nós veremos, então, as fontes visuais ou audiovisuais. As fontes do tipo visual ou audiovisual são as informações obtidas por meio da observação de imagens. Aí, nesse caso, as fotografias, as ilustrações, os desenhos e as pinturas são os tipos de fontes visual. Já os filmes e vídeos são exemplo de fontes audiovisuais. Então vamos entender um pouquinho. Visual é aquela que apresenta a imagem, somente a imagem. E audiovisual é aquela que tem a imagem mais a fala. Por exemplo, um vídeo, você está assistindo a tia Damares agora. Você está vendo e ouvindo. Então, eu estou, nesse momento, transmitindo uma fonte audiovisual. Vocês estão vendo a imagem e ouvindo aí a explicação, correto? Agora, se vocês estivessem apenas vendo as imagens, aí seria uma fonte visual. Então, só recapitulando, fonte escrita é a que utiliza a escrita e a leitura, fonte oral utiliza a fala, fonte visual eu utilizo a imagem e audiovisual é a imagem mais a fala. E agora nós vamos lá para fontes materiais e imateriais no finalzinho da página 76. As fontes chamadas de cultura material são registros que se apresentam em forma de objetos ou construções. Por exemplo, aí a cerâmica marajoara, feita por povos muito antigos do Brasil. Lembra que na aula passada, na unidade passada, nós trabalhamos que os indígenas, eles costumam fazer muitas esculturas e que tem povos que gostam de fazer essas esculturas para representar ali, né, a cultura do seu povo. Então, esse é um tipo de cultura material. E
quem lembra da imagem do Cristo Redentor que nós trabalhamos na última verificação aí de história? Lembraram? Ela também é considerada uma cultura material, não é? Ela foi uma construção feita na cidade do Rio de Janeiro e ela é considerada aí como uma cultura material também. Já as fontes chamadas de cultura imaterial são aquelas que estão presentes na memória das pessoas e são passadas de geração para geração, como saberes, jogos, danças e outras formas de expressão. E aí temos aí a imagem, né, de uma roda de capoeira, que é um jogo afro-brasileiro, ou seja, os africanos, né, na época da escravidão, trouxeram essa cultura do país deles, trouxeram para o Brasil. E foi algo que os brasileiros adoraram, não é? No Brasil nós temos várias rodas de capoeira, e aí essa cultura é transmitida como uma cultura imaterial. E outro exemplo aí de cultura imaterial, e nós já até falamos sobre elas há poucos instantes, são os saberes transmitidos aí dos mais velhos para os mais novos, não é? Que nós falamos que esses saberes são considerados como fonte oral, que são utilizados através da fala. Isso mesmo. E são considerados, então, como uma cultura imaterial. Então, para fixar bem aí, a cultura material são os objetos e as construções, e a imaterial são aquelas que estão presentes nas memórias das pessoas. E você sabia que quando uma fonte histórica é muito importante para uma comunidade ou um país, ela deve ser preservada? Para que isso seja feito, as fontes são guardadas em locais chamados museus ou arquivos. Muitos historiadores realizam suas pesquisas nesses lugares. E um dos principais arquivos do Brasil é o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, esse aí que está sendo representado aí na imagem. Ele foi criado no ano de 1832. Nele, há centenas de fotografias, desenhos, cartões postais, mapas, filmes, livros, músicas, vídeos e obras diversas. E esse arquivo aí que nós estamos vendo na imagem é somente um exemplo, né? Porque no Brasil tem vários outros museus ou arquivos que guardam um pouquinho da nossa história, né? Ou da história dos nossos antepassados. Agora iremos realizar a partir da página 74. Vamos lá? Família e escola. Realize uma pesquisa com um membro de sua família e faça as seguintes perguntas. Você já escreveu cartas para alguma pessoa? Você utiliza cartas para comunicar algo importante a outras pessoas? Se sua resposta para a pergunta anterior tiver sido não, quais são os recursos que você usa? Agora nós iremos para a página 75, que diz assim: página do primeiro jornal publicado no Brasil. E aí nós podemos ver um jornal, né? Um jornal antigo. Número 1. Observe a imagem do jornal e responda. A. Qual é o nome do jornal? B. Em qual cidade ele foi publicado? C. Quando ele foi publicado? Página 78, box mais ação. E sua família, será que ela possui alguma fonte histórica? As famílias também preservam aquilo que julgam importante para sua história. Pode ser um objeto, uma carta, uma fotografia, uma receita, entre outros. 2. Com a ajuda de seus familiares, faça uma pesquisa para identificar qual é a principal fonte histórica da sua família. Depois, responda as questões a seguir. A. Qual fonte histórica você identificou? B. Marque um X no tipo de fonte histórica escolhida. Se foi escrita, oral, visual ou audiovisual, cultura material ou cultura imaterial. C. Por que essa fonte histórica é importante para a sua família? Você é o historiador, página 79. Leia o relato a seguir. Adoro o fato de poder ter brincado com meus irmãos, que têm uma diferença de 4 e 5 anos em relação à minha,
e meu grupinho de amigos. De amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, casinha, bambolê, ciranda, queimada, alerta, foguinho, escolinha. Depois da escola, eu estudava das 7 às 12 horas, eu almoçava, fazia minhas lições de casa e então a tarde inteira era dedicada às brincadeiras. Brincava muito de amarelinha com minha irmã. A brincadeira tinha sido ensinada por minha mãe e às vezes ela brincava conosco também. Aliás, ela ensinou várias brincadeiras pra gente. Aí mostra, o depoimento de Elisângela de Souza dos Santos. Agora responda as questões a seguir. Que tipo de fonte histórica é essa? Segunda, qual é o nome da pessoa que deu esse depoimento? Circule o nome das brincadeiras citadas no depoimento. Quais dessas brincadeiras você gosta de praticar? Página 80. Mãos à obra. 1. Observe as imagens a seguir e classifique cada uma delas como fonte histórica. Aí você vai classificar como fonte escrita, fonte oral ou fonte visual ou audiovisual. Aí nós podemos observar a primeira, que é uma fotografia antiga do bondinho Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Olhando para esta imagem, como você classificaria? Como fonte escrita, fonte oral ou fonte visual ou audiovisual? A segunda imagem é a carta de Pero Vaz de Caminha, que escreveu ao rei de Portugal, Dom Manuel. Quando Pero Vaz de Caminha chegou ao Brasil, ele escreveu essa carta para dizer sobre as impressões que ele teve dessa terra que futuramente seria chamada Brasil. Então agora você vai classificar essa carta como fonte escrita, fonte oral ou fonte visual ou audiovisual. Já na última imagem mostra a realização de uma entrevista. E aí você vai classificar essa imagem se é uma fonte oral, visual ou audiovisual ou uma fonte escrita. Página 82. Observe as fotografias de escolas do início do século passado. Uma fica na cidade de Bauru e a outra na cidade de São Paulo, ambas localizadas no estado de São Paulo. Agora responda. A. O que as crianças estão fazendo nas fotografias? Se você observar atentamente a legenda, você já terá a resposta. E a primeira legenda diz assim: aula de ginástica da Escola Normal de São Paulo, 1908. E a segunda legenda diz: aula de ginástica do primeiro grupo escolar, Bauru, 1933. Então, a pergunta é, o que as crianças estão fazendo nas fotografias? E a resposta é: as crianças estão fazendo ginástica. B. Essas imagens se parecem com as aulas de educação física da sua escola? Quais são as diferenças? Aí você vai colocar, se as aulas de ginástica que eles estão fazendo se parecem com as aulas que o tio Benilson dá para vocês. E quais são as diferenças? Então, você vai escrever aí para a tia. C. Faça um desenho de uma brincadeira ou um jogo que você pratica na sua aula de educação física. Compare o seu desenho com as fotografias anteriores e depois converse com seus colegas sobre as diferenças que você identificou. Então, aí você pode, realizar esse desenho. A única coisa que não vai dar é para conversar com o colega sobre a diferença, mas você pode conversar aí em sua casa com sua família, tá bom? 3. Pinte os quadros de acordo com a seguinte legenda: azul para a cultura material e rosa para a cultura imaterial. E aí nós temos cantigas de roda, capoeira, cerâmica, danças e construções. Então, se for cultura material, você vai pintar de azul e imaterial você irá pintar de rosa. Agora, página 84. Exercício 4. Observe a fotografia a seguir e responda. E aí nós podemos observar uma fotografia da cidade do Rio de Janeiro. A.
Essa fonte histórica é antiga ou atual? Olhando para essa imagem, o que vocês podem observar? Como está aí a cor dessa fotografia? Está colorida ou está preto e branco? Ah, muito bem, né? É uma fotografia preto e branco. Então, se ela não está colorida, possivelmente foi tirada lá tempos atrás, então é uma fotografia antiga, é uma fonte histórica antiga. Letra B. Descreva o que você vê na imagem. O que está sendo representado aí nessa imagem? Ah, isso aí, você pode ver carros, construções, né? Então, você pode colocar isso aí em sua resposta. C. Identifique algo que é retratado nesta fotografia e que seja diferente hoje em dia. Então, vamos lá analisar essa imagem. O que está sendo representado na imagem e que hoje em dia é um pouco diferente, né? Na verdade, é bem diferente desse um que está representado aí. Será que é as construções ou será que é o carro? Ah, muito bem, né? Os carros de hoje em dia são bem modernos. As construções, a gente ainda vê algumas construções um tanto antigas que as pessoas deixam, né? Preservaram. Agora, no dia a dia, nós estamos acostumados a ver carros mais modernos, não é? D. Agora, pesquise em revistas uma imagem atual do que você identificou na atividade anterior. Recorte e cole no espaço a seguir. Ou seja, você vai recortar uma imagem de carro e vai colar. Ô tia, mas eu não tenho revista em minha casa. Não tem problema, você pode realizar aí um desenho em seu livro, combinado? Crianças, e por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula. Beijos da tia Damares.